Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1562, eu acho. Very good. Muito bem, vamos lá. Ednelson, a pergunta é do Washington. O Washington é policial e ele adora ufologia e vem gostando muito dos vídeos. Washington pergunta: Ednelson, um caso horrível de mutilação na Argentina e não é o primeiro. O bezerro foi mutilado. Você ouviu falar disso? Washington de Roraima. Washington, Roraima, policial, que maravilha, que Deus proteja você, que Deus proteja todos os policiais desse nosso Brasil. Muito bem, Washington, eu ouvi falar sim, na Argentina, é um caso que está colocando medo nos argentinos, ok? Medo, os argentinos estão em pânico. Os argentinos, os fazendeiros, aqueles que têm gados, aqueles que têm suas criações, estão muito receosos. Por quê? O que está acontecendo? Que história é essa? O bezerro, por exemplo, esse bezerro que você fala, Washington, ele nasceu normal, e de repente sumiu. O fazendeiro ficou sem saber do que se tratava. Mas cadê o nosso bezerro? Sumiu? Porque você sabe, eles conhecem todos os seus animais. Sumiu? Desapareceu? Bom, acreditaram que foi abatido alguma coisa, algum animal, alguma fera ali por perto, coisa do tipo, sei lá, parecida, que tivesse matado o pobre do bezerro. Muito bem, os dias passaram, tudo normal, o bezerro aparece. O bezerro misteriosamente aparece. Acharam estranho, mas como isso? O bezerro desapareceu, apareceu? É esquisito isso. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabem, né, meus irmãos, que tem muitos casos que, não só animais, pessoas desaparecem e não deixam vestígio. Eu não estou falando de pessoas que perderam o juízo, nada disso, de repente tem mal de Alzheimer, esquizofrenia, às vezes entra em surto, quadros alucinatórios, aí é uma outra história. Aí, claro, aí é uma questão médica, não tem nada a ver. Mas há casos que a pessoa desaparece e depois fica um tempo, ninguém sabe o que aconteceu, e volta de novo. Né? A pessoa ressurge. Como isso? E às vezes, a pessoa, por exemplo, a pessoa desaparece, digamos, de uma cidade no interior do estado de São Paulo. Vamos dizer assim, Itu. A pessoa está em Itu, ela desaparece dessa cidade e vai aparecer muitas vezes em outro país. Há casos assim de ufologia, é impressionante. Fechando parênteses, vamos lá. Aí o bezerro apareceu. Acharam esquisito. Pasmem, pasmem, meus irmãos. O bezerro desaparece pela segunda vez e quando retorna, ele está mutilado. Mutilado? É. Mutilado. Sem músculos. Sem os músculos. Sem os músculos? Sem os músculos, man. Como isso? E está vivo. Dizem que quem vê aquilo fica, né, em estado de choque. Vê o pobrezinho do bezerro ali, de repente mutilado, sem os músculos, parte dos ossos, a parte da mandíbula, né, essa região totalmente desestruturada e tal. É uma cena horrível de ver. Horrível. Na Argentina isso. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar dos chupacabras, na década de 90. Mais precisamente em 96, 97. Que esse tal de chupacabras causou pânico no pessoal, não está escrito. Era chupa-cabra para cá, chupa-cabra para lá, chupa-cabra para cá, chupa-cabra... A turma tinha medo. Quem morava na roça, quem morava distante, no sítio, na mata, na fazenda, tinha medo dos chupa-cabras. Porque o chupa-cabras era assim também. Só que exauria todo o sangue. O chupa-cabras, ele tirava todo o sangue.
Não tinha essa mutilação. Nem no caso do bezerro, na Argentina, ele foi mutilado. O chupacabras não. Ele pegava o animalzinho e sugava todo o sangue. Era impressionante. Impressionante o caso do chupacabras. Esse não. Esse é uma cena triste, claro, você vê o pobrezinho do animal ali, e ele mutilado, sem ossos, parte do músculo, os músculos, parte dos ossos, e o que é mais curioso, vivo. Então, os argentinos, ali os fazendeiros, né, os argentinos, os fazendeiros ali, estão, as pessoas ali do campo e tal, estão muito com medo. Já pensou acontecer isso com um ser humano? Já pensou acontecer isso com um ser humano? Já tem casos assim de ser humanos, hein? Tem casos assim com seres humanos que nós já fizemos até CADEF envolvendo esses casos. Casos terríveis também de abduções, de contato, só com a luz. De repente você recebe aquele jato de luz, é o suficiente. É o suficiente para você ter vários problemas, inclusive morrer, acabar morrendo. E esse animalzinho, então, ele está sendo aí, filmaram ele, tem até vídeos e tal, mas eu não recomendo ver essas coisas, porque são coisas tristes. A gente que gosta de ficar vendo coisas tristes só vão deprimir você. A gente tem que falar do assunto como a gente é um pesquisador, é claro. Agora ficar vendo, eu quero ver, deixa comigo, vamos lá, que nem gente, vê um acidente, vê uma coisa, para o carro, para a moto, para isso, para aquilo, deixa eu ver, coloca o cabeção lá, fica vendo aquelas coisas, depois fica impressionado. Não pode. A gente não pode ficar vendo tudo que aparece, a gente tem que separar, porque senão a gente fica mal. Já pensou ver uma cena dessa do pobrezinho do animal lá? Em suma, mas o que significa isso? São seres que são seres que interceptam a humanidade de vez em quando, eles interceptam a humanidade, fazem experiências dolorosas. Às vezes eles não mutilam não, tá? Nem sempre vão mutilar, mas eles fazem aquelas experiências dolorosas, psicologicamente falando, que a pessoa tem que passar por terapia, por regressão, acompanhamento médico, psiquiátrico, a pessoa fica meio, sabe por quê? Porque invadem mesmo. Principalmente os Greys. Os Greys, muitos casos envolvendo os Greys. Tem os Greys que são bonzinhos e tal, falam isso, né? Ah, o Grey é bonzinho, viu? Ok, é bonzinho, mas tem uns que são, tem muitos relatos ufológicos, tem Greys que são maldosos. Eles realmente abduzem e essas abduções elas são muito dolorosas e sérias. Vamos para a última questão. Pergunta da Joana, que mora no Ubiratã, no Paraná. A Joana pergunta se as histórias de boitatá, mula sem cabeça, luzes, não poderiam ser os extraterrestres? Onde ela mora tem muitos relatos por ser no mato. Pode comentar sobre isso, Ednelson? Joana, do Ubiratã, Paraná. Joana, Ubiratã, Paraná. Muito bem. Ubiratã é a cidade da minha esposa, Ângela. Ângela, beijo. Ó. Joana, muito obrigado pela pergunta. Ubiratã, Paraná. Há casos de mula sem cabeça, boitatá, lobisomem, né? Há casos, o folclore, né? Há casos e tal. Temos que separar as coisas, é claro, né? Isso pode ser desde manifestações espirituais, porque os espíritos podem se materializar, os espíritos conseguem fazer isso. E de repente um jato de luz, alguma coisa, você olha lá, mas é um jato de luz. Na verdade, são espíritos materializados. Isso acontece. De repente a pessoa médium vê aquilo e associa com boitatá, mula sem cabeça, a noiva no banheiro sempre tem, nas escolas sempre tem a mulher de branco lá, né? Então, temos que separar as coisas. Mas pode sim, claro, é que não é o caso do pé grande, por exemplo, né? Não temos o Yeats, o caso do pé grande. Então são coisas assim que temos que ficar atentos aí, né? O Bigfoot, temos que ficar atentos. Mas os extraterrestres, eles podem sim, claro, ser confundidos com um tipo dessas figuras folclóricas que nós conhecemos, tá? Mas de qualquer maneira, nunca ficar impressionado com nada disso, procurar sempre usar a razão. Esses casos aí são surpreendentes, ok?
Muito obrigado pelas perguntas, é isso. É CADEF, CADEF é sucesso. Eu conto com vocês para um próximo assunto que eu tenho certeza será muito legal para todos nós, ok? Curta esse vídeo, man, ok? Curta esse vídeo! Pá! Very good! Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.